Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. A vida humana em todas as culturas é marcada por uma espécie de luta. Nós tentamos fugir constantemente da mediocridade. Todas as pessoas em todos os lugares deste mundo têm essa luta de querer se destacar, de querer ser alguém na vida, de querer ser uma pessoa que talvez ao menos tenha algo do que se orgulhar. E aí eu peço que cada um olhe para a sua vida. Como está essa busca? É assim mesmo? As suas escolhas, se você for ver, são pautadas por essa busca, por fugir da mediocridade, do lugar comum, de ter algum destaque especial na vida, de encontrar a paz, enfim. Todos nós temos essa busca em nosso coração desde que somos crianças. As crianças procuram ser o melhor em alguma coisa, ou atrair a atenção do pai e da mãe para alguma coisa. E quando uma criança não tem o pai e a mãe em casa, você pode ver que lá no futuro, ela vai ter dificuldades ou carências. Uma menina que não teve o pai abandonou, foi morar em outra cidade, é uma menina que sempre vai buscar a aprovação do seu marido. Sempre vai buscar a aprovação masculina, sempre vai buscar, talvez, se destacar pela sua beleza, ou pela sua inteligência, porque lá na sua infância e adolescência, faltou a figura do pai. Então, para essa moça fugir da mediocridade, é buscar a aprovação de um homem, ou dos homens em geral. Se nós somos homens que talvez nossos pais eram duros demais, e nunca nos deram um elogio, nós buscamos dar orgulho aos pais. Buscamos talvez ser um médico, um engenheiro de sucesso, alguém que um dia o pai possa chegar e dizer: meu filho, eu tenho orgulho de você. Ou pelo menos ouvir o pai dizer: olha, o meu filho, falando com os amigos, né? Meu filho se forma médico semana que vem. A verdade é que todos nós lutamos para fugir da tal da mediocridade. E incrivelmente falando, por mais que você olhe para o lado e diga: ah, esse já alcançou, esse cara alcançou o status, ele é um cara bom, ele é um cara famoso. Você olha para o lado e se acha assim medíocre, né? Porque tem alguém lá em cima onde você queria estar. Pode ter certeza que não há uma pessoa nesse mundo, que não seja medíocre de alguma forma. Aquele cara de sucesso talvez seja um pai fracassado. Ou aquele pai de família maravilhoso talvez seja uma pessoa fracassada na sua carreira. Aquela mãe maravilhosa que ficou em casa, talvez ela olhe para si mesma e diga: eu abri mão da minha faculdade, do meu emprego para cuidar dos filhos. A verdade é que se você olha para o lado e encontra alguém de sucesso em alguma área, pode ter certeza que essa pessoa carrega no seu dia a dia um grande fracasso, ou uma grande mediocridade em alguma coisa. Então, no fim das contas, a nossa vida se resume a escolher em que área da vida eu serei medíocre. Essa é a nossa vida. Qual é a área em que eu serei medíocre? Como pai, porque eu quero ser o diretor dessa empresa, então de repente eu vou ter que ser um pouco medíocre como pai, ou como marido, né? Porque vou ter que trabalhar tanto, suar tanto, fazer uma pós-graduação, um MBA para atingir as alturas do status da carreira, que infelizmente, de fato, talvez eu seja um marido medíocre, um pai mediano, ou aqueles que escolhem a família. Não, vou me dedicar aos meus filhos e à minha esposa. Talvez olhe para um colega de turma, de colegial, e o cara está lá nas alturas e ele olha assim e diz: será que valeu a pena sacrificar os meus estudos e a minha carreira para cuidar de um filho adolescente que mal olha para a minha cara? Eu sou um pai de sucesso porque eu me dediquei aos meus filhos, mas eu sou um frustrado na minha carreira, eu carrego isso em mim. Ou seja, na vida, a vida se resume, pessimistamente falando, a escolher qual a área que você vai ser medíocre. E por incrível que pareça, na sociedade ocidental, nós escolhemos sempre sacrificar a família, a esposa e os filhos, ou o marido e os filhos para algumas mulheres, ou a vida de fé na igreja. Qual a maior desculpa que as pessoas dão, católico, luterano, evangélico, para se não dedicar à missão que Deus nos dá?
que muitos escolhem ser medíocres na fé. Essa é a realidade. Eu vou ser medíocre na minha igreja. Sou católico, aí abre aspas, asterístico, nota de pé de página, não praticante. Ou seja, sou um católico medíocre. Sou um evangélico, asterístico, desviado. Evangélico medíocre. Sou um luterano, só venho ao culto. Nada mais. Entre aspas, sou um luterano medíocre. Sou um cristão medíocre. Porque eu quero dedicar a minha vida a alguma outra coisa. Balada, vou no sábado à noite na balada, quem que vem no culto de manhã? Eu tenho que estudar para minha pós-graduação, eu não posso assumir nenhum cargo, eu não posso ajudar em nada da igreja. Eu escolho ser medíocre na igreja, na minha vida de fé. Então, resumindo, a nossa vida é essa. Porque ninguém é super-homem. Ninguém consegue ser nível top em todas as áreas. Aquele que mais gasta tempo com foto de Facebook, mostrando o quão de sucesso aquela pessoa é, porque na academia ele está malhando, ele é bonito. No trabalho ele está bem. Ele viaja, ele tem dinheiro. Ele come num restaurante bom, ele tira foto. Pode ter certeza que ele é grandemente medíocre em alguma área que ele procura esconder de todas as formas possíveis, com uma roupagem de felicidade e de ser o top dos tops, de ser aquele número 1, bam, bam, bam. A verdade é que a nossa vida é cheia de mediocridade. E feliz é aquele que a Bíblia diz. Jesus fala, feliz é aquele que chora. Feliz é aquele que reconhece a mediocridade. Esse é o feliz. Não é aquele que procura só se destacar. É aquele que sabe que na vida nós somos medíocres. Nós escolhemos a mediocridade. E a pior mediocridade possível é quando nós somos escravos das coisas que temos. Você é escravo da sua carreira? Você é escravo dos seus estudos de pós-graduação? Você é escravo da sua família? Você é escravo do seu marido? Você tem que fazer de tudo para agradar o seu marido, senão ele te larga? Seu namorado? Você é escravo da sua esposa? Faça todas as vontades dela, senão em casa você vai ver, você é escravo dela? Você é escravo dos seus filhos? Você é escravo dos seus pais? De quem você é escravo? Ser medíocre é ser escravo de todas essas coisas que eu estou citando. Você é escravo do seu time de futebol, da sua novela? Eu conheço uma pessoa que no meio do Natal tinha que ir embora para casa, por quê? Festa de Natal, 24 de dezembro. Não tem televisão aqui, é o horário da novela, tinha que ir para casa. Era escravo da novela. Você é escravo do medo? Quantos são escravos do medo aqui? Não, eu não saio de casa porque o ladrão vai entrar. Não, eu não vou ali porque não, se eu deixar minha casa... Você é escravo do medo, você é escravo do ladrão que está na rua. Você é escravo, você é medíocre nessa parte. Você é escravo das suas coisas em casa. Você sacrifica a sua vida, você sacrifica o seu passeio, você sacrifica uma viagem, porque você é escravo da sua televisão, da sua casa, do ladrão na rua, da polícia incompetente, do governo, do seu cachorrinho, não pode deixar com ninguém. Você é escravo dessas coisas. Quando você abre mão de coisas mais importantes para mantê-las. Você é escravo do seu carro, porque não pode sair com a esposa, porque tem que lavar e polir no domingo à tarde. É o único dia que você tem tempo para polir o seu maravilhoso Mitsubishi, BMW, seja o carro que for. Você é escravo. Você é escravo da televisão, porque não pode ficar com a família ou fazer alguma coisa da casa que tem que assistir a bendita televisão, bendito seriado, bendita novela, bendito jogo do seu time. Você é escravo dessas coisas. Ou seja, a pior mediocridade é essa escravidão. Escravidão musical, de certa forma. Né? Tem muitos jovens, não, eu só ouço rock. Aí o cara ouve lá um pagode, não, música dos infernos. É escravo de uma opinião enviesada. A música é universal, por exemplo. O Fernando sabe isso mais do que eu, né? Mas tem aqueles, só o rock, nada mais presta. Ou só samba e pagode. Samba e pagode rock são pessoas musicalmente medíocres. Não conseguem ver a beleza em outros campos. Tem nacionalistas medíocres. Talvez os próprios ingleses saíram da União Europeia. Somos mais do que os europeus. Talvez os ingleses são escravos do seu próprio orgulho nacional. Enfim,
todos nós temos alguma área em que nós somos medíocres. E é bobeira não assumir isso. Jesus vem nos libertar da mediocridade. Se você é medíocre porque não perdoa alguém, você é medíocre. Jesus vem te libertar disso, vem te dar vida nova. Jesus não vai te libertar da família, do trabalho, da igreja, não. Jesus vai equilibrar essas coisas. Essa é a verdadeira liberdade. A liberdade que Jesus nos dá é poder dizer não em alguns momentos e dizer sim em outros, e não ser escravo. A liberdade que Cristo nos dá é a liberdade do Evangelho, que Ele conquista sendo escravo. Olha a inversão do Evangelho. Nós somos livres hoje porque Jesus se fez escravo. Jesus que é Filho de Deus, Ele que viu Satanás cair do céu, Ele que é onipresente, né? Porque Ele é Deus. Ele teve que se resignar a um corpo humano, nascer da Maria. Imagina Ele tendo o poder de viajar em um segundo, tendo que andar, tendo que passar fome, sede, privações, frio. Jesus se torna escravo para nos dar liberdade, para tirar a nossa vida da mediocridade. Essa é a realidade. Então a única saída da mediocridade é olhar para Jesus, que se fez medíocre, que se fez escravo em nosso lugar. Aí nesse ponto Jesus nos deixa 3 palavrinhas, né? Começa com a letra M, fácil de decorar. Jesus nos deixa uma missão, uma mensagem para a gente levar nessa missão e a motivação correta. Está lá no texto do Evangelho, capítulo 20. Primeiro, Jesus dá uma missão. Ele escolhe 72 pessoas. É um número simbólico. Ele escolhe 72 e os envia para cidades, para levar a mensagem. Por que 72? Há uma explicação. O número 72, no Antigo Testamento, era a ideia que se tinha do número de povos no mundo. Então os judeus antigos acreditavam que existiam apenas 72 grandes nações. Então quando Jesus escolhe 72, a mensagem é: Jesus quer que o Evangelho seja levado a todos os povos da terra. Por isso o número 72. Assim Jesus faz com a gente. Ele te liberta, Ele te dá vida nova, e Ele te envia para libertar outros. Tinha uma brincadeira quando a gente era criança, que era, eu não lembro o nome agora, mas você pegava um e o outro ia ter que pegar os outros. Era um pega-pega contagioso, né? Então, é mais ou menos assim o Evangelho. Jesus te pegou, não é para você ficar parado, é para você ir pegar as outras pessoas que estão fugindo por aí. É para você libertar outras pessoas que são medíocres, porque são escravas das coisas. Veja que Moisés, Abraão, Davi, todos eles eram medíocres também. Moisés foi medíocre. Deus o libertou, Deus o salvou, e Deus o enviou para pregar o Evangelho. O que Moisés falou? Eu não sei falar. Moisés olhou para si mesmo. Eu não, Senhor, eu não sei. Ezequiel, eu não, Senhor, eu sou muito novo. Eu não, Senhor, eu não tenho estudo. Eu não, Senhor, tenho que enterrar meu pai. Eu não, Senhor, eu sou muito rico, eu não quero vender minhas coisas. Eu não. Todos eles tinham desculpas na Bíblia. E Deus continuou insistindo. É você mesmo. Se você vive livre, a sua obrigação é levar a liberdade aos demais. O Evangelho, a bênção de Deus, é como um vento. Ninguém pode depositar na conta corrente. Ninguém pode fazer poupança da graça de Deus. Não pode estocar. Você recebeu bênção, tem que dar bênção para o outro. Um missionário no Rio de Janeiro, chamado Mauro Bueno, ele faz algo interessante. Uma vez ele estava com um relógio, ele tinha ganhado de alguém. Aí alguém no ponto de ônibus perguntou para ele: que horas? Tem horas aí? Aí ele tirou o relógio e deu. Tenho. Não, só me fala o horário. Não, está aqui. Não, por que você está me dando esse relógio? Não, eu fui abençoado e estou dando a bênção adiante. Aí a pessoa ficou assim, aí ele falou do Evangelho. Deus me deu a vida dele por mim. Então, um relógio que eu posso dar para você não é nada demais. Eu quero que você creia nesse Deus que me abençoou a ponto de eu poder te dar um relógio
que não custa nenhum centésimo do que Jesus fez na minha vida. Ele evangelizou aquele rapaz no ônibus, no ponto de ônibus. Isso é evangelizar, é passar a bênção adiante. Não adianta reter. Deus te deu uma vida que não deve ser só sua, que você tem que doar, tem que passar a sua vida adiante. Deus te dá dinheiro, você ganha, não é só para você, é para passar o seu dinheiro adiante, é para cuidar dos seus filhos, é para ofertar para o Evangelho. Deus te deu tempo, Deus te deu dons, que não é só para você, é para passar adiante. Todas as bênçãos que Deus te dá, Ele espera que você passe adiante. Escravizar as bênçãos e reter é ser escravo do que Deus te dá. Ah, Deus me deu dinheiro, vou reter para mim, só para mim. Você é escravo do dinheiro e do conforto que o dinheiro te traz. Ah, eu tenho muito tempo, mas é só para mim, só vou gastar o tempo comigo mesmo. Você é escravo do tempo que Deus te deu. E o que Deus faz quando a gente é escravo? Ele tira o que te escraviza. Por isso, muita gente que às vezes tem muito dinheiro e é escravo do dinheiro, Deus de fato faz ficar pobre. Porque era escravo do dinheiro. Deus quer abençoar, Deus quer livrar da escravidão. Muita gente que tem tempo sobrando e não dedica ao Evangelho, Deus tira esse tempo. A pessoa vai se ocupar com um monte de outra coisa para mostrar que o tempo vem de Deus, que você não deve usar o seu tempo só com você mesmo. Então Deus é assim. Às vezes você, puxa Deus, por que isso aconteceu de ruim na minha vida? Por que Deus me tirou isso? Às vezes é porque você era escravo daquela coisa. Por que seu namoro terminou? Talvez porque você era escravo desse namorado. Você não conseguia ver o mundo, não conseguia ver as coisas, era escravo desse amor. Não é que Deus vai matar o namorado, mas às vezes termina um namoro, termina um casamento, você é escravo, você é dependente, você não vive sem aquela pessoa. Deus tira, Deus termina. Porque você é escravo e Deus não quer ninguém escravo. Essa é a verdade. E aí Deus nos liberta da escravidão. Mas a melhor forma de ser libertado é crer no Evangelho, não é perder essas coisas. A melhor forma de ter essa liberdade é ver que Jesus morreu em nosso lugar. A nossa missão, meus irmãos, então, é levar a palavra de Deus adiante. Aí eu vou contar uma história que aconteceu. Hoje eu vou contar duas histórias das guerras entre gregos e persas, que aconteceu 3.000 anos atrás, muito tempo. É para ver como essas histórias foram marcantes. Quando os persas chegaram para atacar a Grécia, Atenas, que era a cidade principal da Grécia, mobilizou suas tropas. E eles foram até a praia de Maratona, planície de Maratona. E lá, 15.000 gregos conseguiram vencer 50.000 persas. Imagina como ficaram as mulheres em Atenas, sabendo que essa guerra era tão desigual. As mulheres, as crianças e os idosos. Todos eles cronometrando o tempo, né? É questão de tempo das tropas do rei Xerxes bater aqui na nossa cidade. Todos vamos morrer. Os nossos homens só foram lá porque eles têm que morrer por nós. Então ninguém aguardava a vitória. Era uma força descomunalmente menor. Só que pela estratégia grega, os atenienses vencem os persas. E aí o general ateniense, ele diz assim, né, para um rapaz chamado Fidípides, fala assim: vai a Atenas e declara que vencemos. E Atenas ficava a 42 quilômetros de Maratona. Então esse Fidípides, que era um soldado medíocre, era alguém que não ia fazer falta na batalha. Então o general mandou aquele que não tinha valor na batalha. Vai até Atenas. E esse Fidípides foi, correndo. Ele fez o trajeto em mais ou menos 4 horas e meia, 42 quilômetros. Chegou na cidade de Atenas, na Ágora, na praça central, e as últimas palavras dele em vida, porque ele chegou exausto, morreu, foi: alegrai-vos, atenienses, porque nós triunfamos. E ele morreu. Então, se hoje você corre uma maratona, é em memória a Fidípides. Por isso a maratona tem 42 quilômetros exatos, não 40, 42. É a distância que Fidípides correu para levar o Evangelho. Evangelho em grego é boa notícia. Fidípides foi levar um Evangelho, boa notícia aos atenienses. É isso que Jesus espera dos cristãos.
a atitude de Fidípides, negar a si mesmo, correr 42 quilômetros e morrer no final, para levar o evangelho, para levar às pessoas a palavra, alegrai-vos, Jesus triunfou, e se for necessário que você morra no final disso, morrer é o seu destino. Fidípides hoje é aclamado por todos nós, porque a vitória de Atenas não foi só a vitória da cidade, foi a vitória de todo o valor ocidental. Se hoje nós temos uma democracia, foi porque os gregos venceram essa batalha, foi porque Fidípides levou essa boa notícia. É para isso que Jesus nos liberta, para uma vida de doação, para uma vida de corrida, para levar que Jesus é o Salvador a todas as pessoas. E aí a gente vê no texto de hoje, olha o que Jesus fala: não leve bolsa, nem sacola, nem sandália, e não pare no caminho para cumprimentar ninguém, vão fazer a missão. O que significava isso? Não leve nada. Significava que a missão era urgente, mais ou menos assim: a mulher está em trabalho de parto, o marido vai se preocupar que ele não está achando uma carteira de motorista e o documento do carro? Ele vai pegar o carro e vai levar a esposa para ter o nenê. É urgente, não tem tempo para ficar procurando o documento, mesmo que seja algo necessário, mas tem que sair. Esse é o sentido da missão. Não dá tempo de ficar planejando demais, ensaiando. Não, tem que fazer, tem que ir. Não leve sacola, não leve sandália. De certa forma, não precisa nem estudar para fazer isso. Tem que ir. Você é batizado, crê em Jesus, vá. Não, mas eu não tenho estudo. Moisés falou a mesma coisa. Não, eu não. Vai, é você que tem que ir, não é o outro. Não há terceirização na igreja de Deus. Você não pode terceirizar o trabalho que é seu. Deus não aceita terceirização. O trabalho é seu, a missão é, os filhos são seus. O irmão é seu, a esposa é sua, o marido é seu. O trabalhador é seu, o vizinho é seu, é você que Deus está enviando para levar o evangelho, a notícia de que Jesus venceu àquela pessoa. Não pode terceirizar isso. É urgente. Por que não cumprimentar ninguém? Não é estranho Jesus falar isso? Não cumprimente ninguém. Porque havia um ritual para cumprimentar as pessoas no mundo oriental. Então, no mundo oriental, você está andando na rua, alguém mais velho está passando, a sua obrigação de mais novo é parar e esperar o cumprimento da pessoa mais velha. Então, quando o mais velho acena com a cabeça, você pode continuar andando. E aí você dá um bom dia, você fala as palavras de reverência à pessoa mais velha. Então, os mais novos andando na praça, toda hora parava, o mais velho passava e fazia toda a reverência às pessoas mais importantes ou mais velhas. Ou seja, não dá tempo para isso. Você tem que ir pregar o evangelho, você tem que ir fazer missão, tem que declarar que Jesus venceu. Jesus não vai esperar você terminar a sua pós-graduação, Jesus não vai esperar seu filho crescer para você conseguir vir à igreja, Jesus não vai esperar você ficar bem de saúde, Jesus não vai esperar nada disso, é urgente. É isso que Jesus está falando aqui, né? E aí ele fala mais adiante no versículo 8, quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Os judeus tinham uma frescura de não comer comida de pessoas suspeitas. Por quê? Porque se eles comessem comida impura, eles poderiam ficar impuros. Por exemplo, ainda hoje é assim. Trabalhava no McDonald's quando eu era adolescente, e aí um muçulmano pediu um Mac Bacon na época, né? Um Mac Bacon sem bacon, que ele era muçulmano, ele não podia comer carne de porco. Aí o malandro lá da cozinha pegou o Mac Bacon pronto, tirou a fatia de bacon, fechou, colocou na caixinha e deu. Quando o rapaz mordeu, óbvio que ele sentiu o gosto de bacon. Aí ele foi lá no balcão, catou o lanche, tacou em todo mundo e processou o McDonald's e ganhou uma indenização milionária daquela loja onde eu trabalhava, porque ele comeu carne de porco. Então o judeu também era assim: não posso comer carne em qualquer lugar, tenho que ter certeza que é um alimento puro, é um alimento kosher, o judeu fala, né? Jesus está falando assim: não se preocupe com essas minúcias, coma o que te oferecerem, porque pregar o evangelho
é mais importante do que ficar preocupado com essas coisinhas, né? A gente não tem essas preocupações, às vezes, na igreja? A pessoa, para ser membro, às vezes tem que largar tanta coisa irrelevante, né? É um tatuado, tem piercing. Essa menina usa roupa muito curta. Alguém tem que falar para ela que para entrar na nossa igreja tem que se comportar mais. A gente não é assim, às vezes? Ou entra um visitante e de repente não tem muitos que olham meio torto, como se tivesse um padrão. Jesus está falando, esqueça esses padrões, esqueça esses detalhes, pregue o evangelho, receba as pessoas, fale para ela que Jesus venceu. Fidípides, quando foi a Atenas, ele não anunciou vitória só para as mulheres e as crianças, ele anunciou vitória para o ladrão, para o estuprador, para o assassino, para o homossexual, para toda a cidade de Atenas. Toda a cidade de Atenas foi libertada dos persas pela morte dos soldados gregos em Maratona. Jesus morreu por todos. O evangelho é pregado a todos. A igreja é aberta a todas as pessoas de todos os tipos possíveis. Não há empecilho ao evangelho. Não há tempo para minúcias e detalhes. Não há tempo para nós resolvermos nossas intriguinhas e briguinhas, nem briguinhas entre igrejas. O tempo sempre foi urgente de levar o evangelho às pessoas. A missão é urgente. Por que é tão urgente? Por que aquele soldado teve que correr tanto? Porque é algo tão maravilhoso, ser libertado, ser vitorioso em Jesus, que não dá tempo para parar para beber água. Você tem que correr o mais rápido possível. Você tem que fazer de tudo, doar a sua vida para levar essa mensagem adiante. Você tem que doar a sua vida de fato, para que seu filho cresça na fé verdadeira. Engolir o seu orgulho para que seu filho cresça na fé verdadeira, para que sua esposa receba o evangelho, para que o seu trabalhador ouça que Jesus morreu por ele. É isso que Jesus está dizendo a nós. A mensagem, que é o outro M. Vimos a missão, é urgente. Agora a mensagem. A mensagem está no versículo 9. Qual era a missão? Qual era a mensagem? Curem os doentes e diga a todos, o reino de Deus chegou até vocês. O reino de Deus chegou até vocês. O que é o reino de Deus chegando? É a palavra de Deus sendo pregada. É a Santa Ceia sendo distribuída à Santa Igreja Cristã. É o batismo de uma criança. Esse é o reino de Deus. E a função do cristão é levar esse reino às pessoas que não os têm. É um absurdo quando a gente vê certas coisas. Não, eu não vou pregar naquele funeral porque a pessoa não era luterana. Então você deixa de pregar para os vivos por uma regra da igreja. Não pode. Quem não era luterano não pode fazer um funeral. Vocês acreditam que tem igreja que de fato proíbe o padre ou o pastor de ir pregar no enterro de uma pessoa que não seja daquela religião, daquela igreja? De fato tem. Né? Existiu uma grande discussão, por exemplo, quando teve o atentado nas Torres Gêmeas. E aí, o pastor vai lá orar ou não? Porque vai ter o judeu, vai ter o espírita, vai ter um monte de gente lá no momento cívico. A resposta da igreja foi: não deve nenhum padre, nenhum pastor ir, porque vai misturar muito. Aí um pastor corajoso foi. Ele quase foi expulso da igreja. Mas ele falou: é mais importante eu arriscar a doutrina para falar de Cristo para essas famílias que têm os seus mortos aí nos escombros. Eu tenho que falar de Deus, mesmo que eu esteja misturado. Ou seja, o evangelho é muito mais urgente do que qualquer discussãozinha boba que a gente tem dentro da igreja, regras e costumes. A fé sem obras é morta, diz o apóstolo Tiago. Anunciar o reino, então, é urgente. Anunciar o reino é, às vezes, negar a si mesmo. Vou dar um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, numa igreja. Então, teve lá um padre, um pastor, começou algo novo. Fazia lá um culto diferente. E aí, nesse culto diferente, pessoas vinham, drogadas, jovens, né? Tudo que era gente diferente vinha. E passou esse culto diferente, que acontecia depois do culto tradicional dos membros, passou a ter mais gente do que no culto dos membros tradicional. Aí a liga de pastores, era uma igreja muito grande, né? Eles decidiram colocar o horário desse culto no horário principal. Para quê, né?
Aí os membros, a diretoria, não, esses pastores não podem fazer isso, porque nós que pagamos o seu salário, o melhor horário é para nós. E uma mulher, assim, a que mais ofertava, que era, se sentia, assim, ela foi tão forte, que marcou uma reunião com 5 pastores, foi lá na igreja, essa história é verídica, aconteceu com um pastor que hoje está no Brasil, né? Foi lá na igreja, olha, que história é essa? Já basta encher a igreja dessa gente aí, tudo bem, mas trocar o horário, por que isso? O horário é nosso culto, nós ofertamos, nós pagamos, a igreja é nossa. Aí o pastor sênior, né, que era o mais velho lá, ele falou com muita sabedoria, dona Vitória, nossa prioridade não é a senhora. Regalou os olhos. A nossa prioridade é o seu neto que é drogado, que se a senhora visse um domingo naquele culto, que a senhora diz que não precisa, a senhora ia ver seu neto naquele banco, a senhora ia ver o seu sobrinho naquele banco, a senhora ia ver um dos seus filhos e a nora vindo a esse culto de pessoas renegadas, pessoas que não, entre aspas, merecem a igreja. Então a nossa prioridade é o seu neto, é o seu filho, é a sua nora, é o seu sobrinho. Essa é a prioridade de nós pastores, não é a senhora nem a diretoria. Chorou, pegou um cheque, assinou em branco e falou, olha, eu sei que eu fiz besteira, estou arrependido, faça o que tiver que ser feito para pregar o evangelho a toda essa turma. Aí ela se arrependeu. Mas é mais ou menos isso que Jesus fala, a prioridade é quem está lá fora no inferno, não é a nossa vontade. A prioridade de Jesus é os atenienses lá na cidade, não é quem morreu na batalha, quem lutou, é levar a boa notícia para quem ainda não sabe, é para essas pessoas que nós temos que correr e morrer, se for necessário. É isso que Jesus quer de nós. Aí vem a motivação, o último M. Como ter uma motivação de morrer por outra pessoa? Como isso, pastor? Essa história do Fidípides é mentira, ele não correu tanto. Correu, ele existiu, a história é real. Como que eu posso morrer por alguém, pastor? Aí nós voltamos lá ao Evangelho. Os 72 pregaram o Evangelho e voltaram alegres. Que alegria que eles tinham, o que eles falaram para Jesus? Qual era a alegria, o júbilo? Jesus, nós, em teu nome, nós, em teu nome, expulsamos demônios e curamos os doentes, aleluia, Senhor seja louvado. Aí Jesus fala, não se alegrem por ter o poder de expulsar os demônios e curar os doentes. Jesus joga um balde de água fria naqueles 72 discípulos. Ou seja, a motivação que nós devemos ter não é aquilo que nós fazemos, ou que nós vemos com os olhos. A motivação é o que Jesus já fez por nós. A motivação do Fidípides não foi chegar na cidade e ver a alegria das mulheres e das crianças e ser o cara que correu tudo aquilo. A motivação dele era o que aconteceu na praia de Maratona. Os soldados que tombaram para salvar a Grécia, essa era a motivação do cara, a vitória que já tinha acontecido, por isso ele correu, para levar essa boa notícia àquela cidade. A motivação para fazer as coisas na vida é o que Jesus já fez por nós, ele tombou em batalha, ele se escravizou em nosso lugar, essa é a única motivação correta para ofertar, para se dedicar ao Evangelho, para se dedicar à igreja, para ter filhos, para casar. A única motivação para sair de uma vida medíocre não é a minha imagem, não é ser escravo, mas é aquilo que Jesus fez por mim. E aí Jesus fala, ai daquele que não corre, ai de ti, Corazim e Betsaida, Cafarnaum, você acha que vai para o céu? Vocês vão para o inferno. Todas essas cidades que Jesus cita, Betsaida, Corazim e Cafarnaum, eram cidades judias, que viram milagres, viram maravilhas, ouviram a palavra e negaram Jesus. Aí Jesus fala, eu vou ter muito mais dó de Tiro e Sidom, que são cidades que não ouviram o Evangelho, de Sodoma e Gomorra, cidades pecadoras, do que de você, Cafarnaum, Betsaida e Corazim. A situação de nós cristãos no Brasil
Não é de Tiro e Sidom, é de Corazim e Betsaida. Todos vocês aqui, provavelmente, foram batizados quando crianças. Ouviram a palavra na crisma, na primeira comunhão, na confirmação. Nós estamos cheios da graça de Deus. Então não há como eu sentar no meu banco e na minha poltrona e dizer: ah não, meu joelho, minha quadril, minha cabeça, não tenho dinheiro, não tenho tempo, estou estudando demais, trabalho demais, tenho filho pequeno, blá, um monte de lista de desculpa. Fidípides não pensou nos filhos dele, quando teve que correr. Ele era casado e tinha filhos. Ele pensou no que aconteceu em Maratona. Então Jesus está nos conclamando o Evangelho. O que nos motiva a servir a Deus e ao próximo é simplesmente e unicamente a cruz de Jesus. É essa a nossa motivação correta. Por isso Jesus fala: fiquem alegres unicamente, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Jesus escreveu o seu nome no livro da vida com o sangue dele derramado. Não porque você mereceu, mas porque Jesus amou você. A cidade de Atenas foi salva, não porque as mulheres e crianças mereciam. Seus maridos morreram lá na batalha porque amavam suas mulheres e as suas crianças. As outras cidades gregas, que nem mandaram soldado, deram desculpas. A própria poderosa Esparta, que era a cidade mais guerreira da Grécia, quando os atenienses enviaram emissários para Esparta: olha, precisamos de vocês para lutar contra os persas, para salvar a Grécia. Esparta olhou assim: olha, nós temos aí uma festa religiosa, só podemos lutar depois de 10 dias. Os atenienses lutaram pelos espartanos. Então, quando você olha para aquilo que você faz na sua vida, mesmo na igreja, não diga assim: olha, tem muita gente que não faz nada, eu faço muito. Que bom que você faz muito. Que bom que você é um ateniense que faz até por aquele que não faz nada. Que bom, louvado seja Deus. E você faz não porque você quer uma recompensa, não porque você é o bom. Você faz pela vitória em Maratona, na praia, porque Jesus morreu no Calvário por você. É por isso que você faz. Se você faz por qualquer outro motivo, Jesus está falando aqui: para de fazer. Para. Você está expulsando um demônio porque você acha legal e bonito? Para. Faça porque eu morri por você na cruz. Você está ofertando porque você acha legal, porque você quer um elogio, porque você é o bom? Para. A única motivação para ofertar, para estar nesse banco da igreja, não é que você tenha amizade com o seu irmão do lado, nem porque aqui é legal, nem porque você não tem nada para fazer no domingo. Sua única motivação correta para estar aqui é porque Jesus escreveu o seu nome, com o sangue dele, no livro da vida. Aí a gente olha para os cristãos de hoje, parecem crianças mimadas. Ah, eu não vou mais, porque isso, porque eu briguei com fulano, porque eu não vou com essa cara de ciclano, porque o horário, porque o frio, porque minha casa, porque pode o ladrão roubar, porque pode cair, daqui a pouco vão falar que pode cair um meteoro, daqui a pouco vão falar porque a estrela Sírius está na constelação de Aquário. Que desculpa nós brasileiros, católicos, evangélicos e luteranos, temos de fato para dar, para não se dedicar a Jesus? Temos um motivo real? Quem tem mesmo é a dona Luísa Grosso, que não anda, não tem ninguém para trazer ela, aí a igreja tem que ir lá até ela, levar a Santa Ceia, levar a pregação. Mas nós que andamos, temos saúde, temos desculpa para não se dedicar a essa vitória que Jesus conquistou na praia, no Calvário por nós? Não, vamos ser igual Fidípides. Aquele que fica olhando para si mesmo sempre vai ter desculpa. E aí vai ser aquela pessoa amargurada, rancorosa. O rancor, a mágoa e a tristeza é como um câncer. Se você não extirpa na hora certa, ele vai tomando toda a sua vida. Você é rancoroso aqui na igreja, tá? Cheia de mimimi, mágoa, imaturo, pode ter certeza que daqui a um mês, um ano, você vai ser assim com a sua família, no seu trabalho, na sua vizinhança, e vai morrer isolado, sozinho. Cheio de mágoa, cheio de melindre, cheio de coisinha, né? Vai ficar sozinho. Essa é a realidade. Deus tem que curar esse seu mimimi, ou o meu mimimi. O evangelho, a missão é urgente. Deus não está esperando a gente fazer as pazes com ninguém aqui. Deus quer que a gente vá pregar o evangelho e fazer essa missão de Deus.
Essa é a realidade do Evangelho. Aí eu vou terminar a mensagem com a última batalha dos gregos. Aí os espartanos foram para a batalha das Termópilas. 300 homens espartanos deteram 6.000 persas, depois dessa batalha dos atenienses. Só que eles foram vencidos por um espartano. Sabe por que eles foram vencidos? Porque um espartano recalcado na linguagem do funk mesmo, invejinha, imaturidade, eu não pude ser soldado, me negaram um escudo, né? Que o espartano, para ganhar um escudo, tinha que ser macho, viril, tinha que mostrar que podia ser um soldado. E esse rapaz, né, o Efialtes, não ganhou um escudo. Então ele teria que ser um carpinteiro em Esparta, não podia ser soldado. Por quê? Porque para ser um soldado espartano, o seu escudo tinha que ser tão forte, o seu braço tão poderoso, para defender o soldado do seu lado. Então você não podia ter um bracinho fraco, você tinha que ser um cara forte. E aquele cara, ele era fraco. Ele não ganhou um escudo. Então ele, com invejinha dos soldados espartanos, ele foi até os persas e disse: olha, eu sou espartano e conheço uma brecha para vocês darem a volta e pegarem Esparta na retaguarda. Os gregos foram vencidos pela inveja, pelo recalque, pela magoazinha, pelo ressentimentozinho de um maldito espartano. E aí na Grécia, você vai hoje na Grécia, quando um grego quer dizer assim, esse cara é traíra, esse cara fura olho, sabe o que eles falam? Esse aí é um Efialtes, é um fura-olho, é um Judas, né? Então até hoje, 3.000 anos depois, o que aquele grego, aquele espartano fez é lembrado hoje como de alguém ressentido, dor de cotovelo, mágoa, mimimi, que entregou seu próprio povo. Você quer ser um Fidípides ou um Efialtes? Você quer ser um Fidípides que corre 42 quilômetros para salvar as pessoas, se dedica, se nega a si mesmo, perdoa tudo, fala do Evangelho, da vitória até para o seu inimigo lá em Atenas? Ou você quer ser um Efialtes, cheio de ressentimento, de mágoa, de melindre, né? E trai o próprio Evangelho por causa do seu coração que não está curado? Tenho certeza que todos que estão aqui querem ser um Fidípides. Para isso, meus irmãos, seja igual ele. Esqueça que você tem briga em Atenas, que ele tinha brigas em Atenas. Esqueça dos seus inimigos em Atenas. Vá falar para eles do Evangelho da vitória. Esqueça de si mesmo e corra a maratona. Dá a sua vida, dá o seu dinheiro, dá o seu dia para salvar as pessoas. Dá a sua igreja para salvar as pessoas. Você só vai ter força para isso, para ser um Fidípides na fé, se você olhar para trás e não para o ladinho, igual o Efialtes. O Efialtes olhava para o lado e via invejinha, não tem escudo. Fidípides não olhou para o lado, ele olhava para trás, para a vitória, para os soldados que morreram por ele. Olhe para trás, Jesus morreu por você, para você estar aqui hoje salvo e libertado pelo sangue de Cristo. Olhe para trás, se você tem uma igreja aqui hoje, é porque o seu pai, sua mãe doaram dinheiro, doaram suor para construir essa igreja. Nós temos o seu Valdemar Hoffmann, né, que também trabalhou aqui, o seu Nicolas Umlauf. Se nós temos uma igreja aqui é porque membros que vieram antes de nós, Martinho Lutero, Santo Agostinho, São Francisco de Assis, os 12 apóstolos, todos eles também morreram, dedicaram a sua vida, o seu suor, o seu dinheiro, o seu tempo, para hoje, 2.000 anos depois, termos a igreja luterana, a igreja católica e as igrejas evangélicas. Se hoje você está aqui, olha só para trás, não para os lados. Olha para quem já teve antes de você e morreu por você. Para quem esteve aqui antes de você e se dedicou por essa igreja. Assim, quando você estiver lá no céu, daqui 100 anos, seus filhos e netos e bisnetos estarão também olhando para você, para trás. Estarão dizendo: nós hoje estamos aqui, em Interlagos, em São Paulo, porque o seu Kenchan, Marcos, Fernando Matos, Natália, todos vocês, porque eles vieram antes da gente e nos legaram o Evangelho. Que Cristo seja a nossa motivação para se dedicar à missão de Deus.